Muito bem, gente. Estamos aqui de volta. Hoje vamos começar vendo as parábolas, os ensinos de Jesus em Mateus. Muito bom, hein? Terminamos o módulo Marcos e vamos para Mateus. E antes de nós entrarmos aqui nos assuntos do dia, vamos começar com a nossa abertura. A Cláudia gentilmente se colocou aqui para fazer a abertura. Cláudia, por favor. Só que a Cláudia precisa ligar o som. Se você não ligar o som agora... Boa tarde a todos. Oi. Agora foi. Okay. Que a paz e o amor do Mestre Jesus estejam sempre em nossos corações. Vamos nos desligando dos nossos problemas, nos ligando aos mentores espirituais, aos mentores desse trabalho. Vamos nos elevando à presença de Ismael. Abraçados a eles, vamos até a presença da nossa mãezinha espiritual, Maria de Nazaré, pedindo que ela continue olhando por nós, e a quem pedimos para que nos conduza até a presença do seu Filho, Jesus, nosso Mestre, a quem agradecemos por todos os ensinamentos, e abraçados a Jesus, vamos até a presença de Deus, nosso Pai, agradecendo por essa encarnação, por tudo que somos, por tudo que temos, e por mais essa oportunidade de estudo juntos. Que assim seja, graças a Deus. Graças a Deus. Então, vamos lá. E sempre começando aqui, eu quero só compartilhar uma coisinha aqui com vocês, que estamos com o... Deixa eu só tirar isso aqui daqui. O podcast novo, assim, a saga Nosso Lar continua. Já estamos no capítulo 2, Clarencio, sempre aí, o nosso podcast sempre aí junto com a Sandra Rodrigues e a Sandra Curado. Então, convido sempre vocês a darem uma olhadinha. Está sendo muito divertido, está sendo assim, divertido no sentido de poder aprender, de poder ver o Nosso Lar, o livro Nosso Lar, que é emblemático para o movimento espírita, claro, mas a gente vê com outros olhos, com a experiência, com a nossa rodagem aí. Então, dá para falar e dá para ver certas coisas que nós não tínhamos visto antes, e também dá uma facilidade, também a gente consegue facilitar um pouquinho também a compreensão, porque também não é uma obra fácil. Não é uma obra fácil em relação a palavras, a maneira como ele explica. É uma linguagem muito anos 1940, então a gente sabe como é essa situação. Então fica aqui o convite, já está no capítulo 2, os outros dois também já estão lá no ar, que é o prefácio e o capítulo 1. Então toda quarta-feira nós vamos lançar, a gente tinha pensado em fazer a cada 15 dias, mas as pessoas estão falando não dá, 15 dias a gente não aguenta de ansiedade, então tudo bem, vamos fazer toda semana e vamos em frente. Eu acho que é um conteúdo que mistura aí, a gente tem a oportunidade também de ver muito Kardec, ver muitas coisas que são colocadas aí no livro e meio que a gente checa, a gente vê qual é a orientação, o que Kardec falou sobre determinados aspectos, e aí nós trazemos também para a nossa discussão aqui nesse podcast, o Nosso Lar, que está disponível no YouTube, lá no nosso canal O Espírito do Evangelho, e também nos tocadores de áudio. Às vezes tem gente que gosta, prefere. Então, lá o Spotify, Google Podcast, Deezer, está tudo lá. É só procurar o Espírito do Evangelho que vocês têm acesso aí a essas informações. Bom, aviso feito, porque afinal de contas a gente precisa valorizar essas questões. Eu acho que nós como espíritas precisamos muito desses conteúdos, não que a gente não tenha, mas a gente precisa ter sempre assim, acho que convites para estudos assim que nos instiguem, para a gente ficar achando, puxa, isso é legal, deixa eu saber mais sobre isso. Então, é um convite para, de repente, quem sabe, acende uma luzinha, como acende aqui para nós, nessas nossas discussões que nós fazemos aqui sobre as parábolas, e que dá esse gosto aí para vocês, né? Estamos indo numa caminhada aí, vamos fazer 1 ano que nós estamos juntos aqui nessas explicações, nesses encontros, sempre calcados aqui tanto no Evangelho quanto no Espiritismo. Então, que seja uma porta também, de repente, esse podcast, para vocês que estão aqui, para vocês que estão nos assistindo aí no YouTube, de repente pode ser também uma outra janela, uma outra oportunidade para, de uma forma diferente, agradável, eu espero, a Sandra, né, as Sandras, Antônio e Sandras, né, quando a Celinha falou, esse é um E comercial, é praticamente uma banda. Então, Antônio e Sandras, né, a gente convida aí vocês para acompanhar e virem a bordo aí nessa jornada que está sendo muito bacana. Bem,
feito isso, vamos ao que interessa. Vamos a Mateus hoje, né? Espero que vocês tenham olhado aqui as questões que eu coloquei. Espero que todos tenham recebido aquele documento que eu enviei, que é a programação de Mateus, o que nós vamos ver em Mateus. Quem não recebeu, depois me avise lá pelo WhatsApp, que eu mando. Também vai estar na descrição dos vídeos no YouTube, né? Mas quem quiser é só me avisar. Eu acho que passei para todo mundo, mas sabe o que é? A idade, a memória é uma vaga lembrança, né? Então a gente tem que sempre dar um aviso para vocês, um alerta aí. Aí vocês podem ter ficado um pouco assim surpresos, surpreendidos, falando, mas por que nós vamos ver o sal da terra é a luz do mundo, a casa construída na rocha, né? Por exemplo, isso é parábola, Antônio? Não é que elas sejam parábolas, elas são analogias, metáforas que Jesus está colocando para o ensino. Mas, ao mesmo tempo, vai nos dar uma oportunidade de estarmos falando de Mateus, falarmos do Sermão da Montanha. Porque se você vai falar de Mateus, mas você não fala do Sermão da Montanha, é que nem aquelas pessoas que dizem que vão a Roma e não veem o Papa, ou não veem o Vaticano, sabe aquelas coisas? A gente precisa falar, alguma passadinha nós temos que dar lá no Sermão da Montanha, que é o discurso mais importante de Jesus. Então, a gente não pode falar de Mateus sem pelo menos dar uma pinçadinha em algo sobre o Sermão da Montanha. E aí nós temos duas passagens que estão lá no Sermão da Montanha, inclusive a casa construída na rocha, ela praticamente encerra o Sermão da Montanha, e vamos aqui fazer, então, essa reflexão hoje juntos, com essas coisas, até vai ser uma coisa muito tranquila, porque muitos de vocês já conhecem, nós já vimos isso em outras oportunidades, então isso aqui vai ser quase uma hora do recreio para nós, né? Revendo um pouco aí algumas passagens que nós já estudamos. Então, e outra coisa também que é importante, como nós vamos ver agora Mateus, um livro que é bem legal e que tem disponível na internet é do Eliseu Rigonati, que é o Evangelho dos Humildes. Ele faz toda uma análise, né? Ele faz toda uma interpretação do Evangelho de Mateus. Então, se vocês de repente estão precisando aí de uma fonte ou alguma coisa diferente para dar uma olhadinha, para ter aí vídeos para estudar, para depois se colocar aqui também no nosso grupo, o Evangelho dos Humildes de Eliseu Rigonati é uma boa dica. Certo? Deixa eu só dar um oi aqui antes de eu mergulhar aqui na Bíblia, né? Deixa eu ver, a Liliane está aí, a Ana Rubim, a Ana, quem mais? A Aide está aí, a Sueli. Muito bom, gente. Excelente ver todo mundo aqui novamente. Então, vamos lá para o nosso capítulo. Mateus 5, capítulo 5, versículos de 12 a 16. Nós vamos falar agora do sal da terra e da luz do mundo. Eu vou ler aqui, como sempre, da Bíblia Pastoral, que tem um textinho mais fofinho para a gente poder ler aqui para a leitura. Tá? Deixa eu só ver quem está com o... Peraí, deixa eu colocar a Edi para dentro. Peraí, Edi. Vou só ativar o mudo aqui de algumas pessoas que estão com o microfone aberto. Marilúcia também. Espera um pouquinho só, gente. Um minuto. Eu preciso fechar aqui o microfone da turma. Ok. Vamos lá, então. Então, estamos lá, Mateus, Sal da Terra, Luz do Mundo. Esses ensinos estão em Marcos e Lucas, separados, mas estão lá. Então, diz aqui, vocês são o sal da terra, disse Jesus. Ora, se o sal perde o sabor, com que o salgaremos? Não serve para mais nada, senão para ser jogado fora e ser pisado pelas pessoas. Vocês são a luz do mundo. Uma cidade construída sobre um monte não pode ficar escondida, nem se acende uma lâmpada para ser colocada embaixo de um móvel, mas no candeeiro, e assim ela ilumina todos os que estão na casa. Brilhe do mesmo modo a luz de vocês diante das pessoas, para que elas vejam as boas obras que vocês fazem e glorifiquem o Pai de vocês que está nos céus. Então, aqui é Jesus falando sobre o sal da terra e a luz do mundo. Molezinha, hein, gente? O que vocês descobriram aqui? O que vocês querem relembrar sobre essa história antes que eu comece a falar que nem um papagaio? Vamos lá. Quem gostaria de começar a falar? Não me deixem só, como diria aquele político enfadado à memória. Vamos lá.
Ninguém, gente, vocês não fizeram lição de casa, vocês não têm. Vamos lá, fala alguma coisa, mesmo que não estudou. Não adianta mexer no cabelo, Sandra Curado. Vamos lá, vamos falar alguma coisa. Sabe? Vocês precisam participar, aqui, senão eu morro aqui. Vamos lá. Eu fico calado, hein, gente. Vou colocar música, chamou os Zeus aqui para Vou participar. falar, Antônio. Opa, Liliane! Você sozinho. Vamos lá, não me deixem só, vamos lá. Então, na verdade, quando ele diz, né, vocês são o sal do mundo, o que eu entendi aqui é que nós somos, na verdade, os propagadores dos ensinamentos de Jesus, né? A gente tem que deixar a nossa luz brilhar e colocar em prática, né, os ensinamentos de Jesus, não adianta ficar só no discurso, né? Para que nós possamos cada vez mais angariar pessoas que caminhem no caminho da luz. Sim, exatamente. Essa questão prática ela é importante. Ela é uma chave importante isso aqui. Tanto da ideia do sal como da luz, né? O sal e a luz. A parte prática ela é importante. Sim. Muito bom, Liliane. Já estamos ficando quentes, já estou gostando, já estou me aquecendo aqui. A Regina quer falar. Vamos lá, Regina. Então, aqui também no Evangelho do Peregrino, também ele chama a atenção que tanto o sal, tão importante, né, porque dá sabor e tudo, como a luz que ilumina tudo, tanto um como o outro, eles podem se desvirtuar. A luz também pode ser escondida. Então, o que a gente tem que fazer é trabalhar para essa propagação, né? Que não aconteça essa transformação, enfim, ou que a luz não fique escondida, que o sal não se desvirtue, né? É isso. Exatamente. Exatamente. Vocês vejam que a questão prática e a questão interior, a questão nossa, como atitude, ela é muito importante, porque você tem que fazer alguma coisa com essas questões todas, né? Você tem que colocar em prática, como a Liliane falou. Deixa eu ver aqui Obrigado, Regina. Ana Rubim, vamos lá. Bom, eu acredito que para que haja essa continuidade da luz brilhando, que seriam as boas novas, que eles iriam colocar para todos, né? Seria também continuar com a fé, acreditando, que eu acho que isso também era muito importante, e que eles levariam a verdade, né, do Evangelho, para que todos também pudessem participar e continuar difundindo cada vez mais as boas novas, né? Os ensinos de Jesus. Uhum. Pelos ensinamentos que Jesus colocou e falou. Vão e... eu não lembro bem as palavras, me ajuda aí. Vão e leve para todos os mundos, para todos os lugares. Tá? E leve para todos os cantos, porque a luz é bem assim, você pode fechar a porta, mas a luz ela pode passar por debaixo dela, né? Perfeito. Então, seria isso, por todos os cantos do mundo, né? Perfeito. E uma maneira de você mostrar essa luz é pelas obras, é pelas atitudes. A gente vai falar um pouquinho isso daqui a pouquinho. Ó. Muito bem, dona Ana, legal. Ô, Aide, você está com a mão levantada, você quer falar, Aide? Ou isso foi um acidente de percurso aí? Não. Vamos lá. Então, vamos lá. Você quer falar? Ótimo. Então, vamos lá. Não, o que eu acho interessante é o contexto em que foi colocada essa passagem, porque foi logo depois do Sermão da Montanha. Né? As bem-aventuranças, na verdade. As bem-aventuranças, E aí, ele fala, felizes sois quando vos injuriarem e vos perseguirem, e mentindo, disserem todo o mal contra vós por causa de mim. E aí, na sequência, vem, né, o sal da terra. Então, ele está chamando os discípulos a não esmorecerem, para que eles assumam o papel deles e passem a difundir com mais credibilidade, com crença própria, inclusive, tudo isso que ele ensinou e que ele vivia reforçando, não só para o povo em geral, mas para os próprios discípulos, né?
Então, acho que foi interessante o contexto, porque ele falou, alertou que eles iam ser injuriados, que, né? Mas para reforçar a fé e acreditarem que aquilo que eles estavam falando seria de grande benefício para a humanidade, etc. e tal. Eu vou ser obrigado a dar 2 bônus hora para você, viu? Você é obrigado. Hoje, minha cota de bônus hora já vou dar para a ID aqui, porque ela fez ela lembrou, ela fez a contextualização, ela foi atrás daquilo que eu falo para vocês. Faça a contextualização, veja onde está inserido o negócio. E realmente, quer dizer, depois de ele ter falado aquele no final das bem-aventuranças, porque tudo é o Sermão da Montanha. O Sermão da Montanha é o grande pacote. Vai do capítulo 5, 6 e 7. Só que o Sermão da Montanha começa com as bem-aventuranças, que é quase um plus lá, é uma cereja do bolo que começa o Sermão da Montanha com as bem-aventuranças. E no final ele fala sobre essa questão, que realmente vai ter uma perseguição, né? Vai ter uma série de dificuldades. Então ele fala, você precisa ser o sal, vocês vão ter que ser o sal da terra, vocês vão ter que ser a luz do mundo. E não adianta ser aquele sal que é sem gosto, que perde o valor, ou colocar a luz debaixo do alqueire, não. Vocês vão ter que se mostrar, vocês vão ter que temperar aí as outras pessoas, vão ter que mostrar a sua luz, colocar a sua luz no alto. É bem isso mesmo, é bem isso. Muito bom, dona Ideia. Dois bônus horas, a Sandra Hipólito e depois o Luiz. Vamos lá. Essa coisa de sal, né, que você acabou de falar, o sal é um tempero, né? E então, assim, isso significa o quê? A nossa presença diante dos outros, a diferença que a gente pode fazer para os outros, é isso? Num bom sentido? Seria nesse sentido de luz, mas assim, tipo, a minha presença ser importante para mudar as pessoas em volta também? Você acha que seria nesse sentido? Exatamente, de você influenciar outras pessoas por meio do seu comportamento, das suas atitudes, pela maneira como você se comporta. Tá. Então, a gente vai falar, inclusive, que se você for lá, por exemplo, na Bíblias Paulinas, Pastoral, e eu vou trazer até um texto aqui do Anselmo Grum, todos vão para a mesma direção, quer dizer, é a prática, é você assumir aquilo lá e... É como eu me coloco, então, assim, e também a dosagem de como eu me coloco, nem de mais e nem de menos. Sim, porque também, né, se a gente claro. é muito evasivo, também atrapalha. Exato. E se eu me omito, também não vou estar sendo sal, né? A luz pode cegar, se você tem um holofote na sua cara, você não consegue enxergar, né? E muito sol você não come, né? Não adianta você faz milagre, não adianta fazer aquelas mandingas de cozinheira, né? Colocar beterraba para tentar dar uma salgada, sabe essas coisas? Não adianta, então, você tem que tomar cuidado. Põe uma batata dentro. Uma batata, isso aí, batata aí, estava tentando lembrar, eu não sei porque eu lembrei de beterraba, acho que eu fiz uma analogia com B, provavelmente é isso. Mas é isso, tá? É óbvio, você também não pode ser uma coisa pegajosa, chata, né? Mas é isso. Mas o exagero é sempre um problema. Luiz, muito bem, Sandra. Espera aí, Luiz, não está... Eu vou falar aqui, a hora que eu começar a falar, todo mundo vai lembrar. Por que Jesus escolheu o sal e não um outro elemento? Porque o sal teve uma importância muito grande. O sal, durante muito tempo, foi moeda. Exato. As pessoas eram pagas em sal, daí a palavra salário. Tá certo? Por isso que Jesus escolhe esse símbolo, que na época dele já era um tempero, pelo próprio texto, vocês veem que o sal naquela época já era um tempero. Mas durante muito tempo foi uma moeda e muito rara. É isso mesmo, salário. O salário, exatamente, vem do sal. Ok, Sandra Rodrigues, manda. Que, além disso que o Luiz falou, eu achei uma coisa super interessante num site chamado Bíblia do Caminho. E fala sobre o sal. E por que Jesus escolheu o sal? Então, olha só que legal. O sal é um mineral abundantemente espalhado por todo o planeta. Então, Jesus precisava espalhar a palavra dele por todo o planeta. Então, ele escolheu o sal para isso. Aí ele fala assim, tanto nas camadas secas, cristalizadas, em algumas regiões, até a enorme quantidade diluída nos oceanos. Em química, nós aprendemos que onde quer que o sal esteja, na terra ou no mar, ele é sempre o mesmo. E, além de tudo isso, ainda tem a propriedade de conservar os alimentos. Então, o que Jesus quer? Né? Que a palavra dele não pereça. Por isso que ele escolhe o sal.
Só para conservar. complementar aí o que eu disse. Perfeito. Agora, o site, ele tem várias obras. Qual que é a obra que ele está mencionando aí? Você sabe? Você consegue ver? Não consegue, né? É que eu copiei, mas é o Tá sal bom. da terra e a... Não, porque é o sal da é que ele coloca, a Bíblia do Caminho, ela faz. muitas coisas. Ele tem todas as obras de Kardec e todas as obras do Chico lá. E mais uns EADs também, uns ensinos, tem tudo lá nesse site. O site é ótimo, por isso que eu perguntei, para saber qual era o texto. Eu posso entrar de novo e aí eu Depois fala, não, mas tudo bem, era só curiosidade, Sandra, mas a observação é ótima. É muito legal esse site. Isso, bem bacana. Muito bem, gente. E aí, alguém mais quer falar ou eu posso só complementar aqui antes de nós passarmos? Então, eu vou colocar aqui o seguinte, se alguém quiser me interromper, vai interrompendo aí, que vocês sabem que aqui está tudo certo. Então, a Bíblia Paulinas diz que o sal é essencial para a vida, e é verdade, né? Que eu diga quando nós vamos fazer nossos exames de sangue, tem que saber como está lá a parte de sódio, né? Essas questões todas, então é importante. E a exemplo do sal, a comunidade dos discípulos encontra sua razão de existir enquanto exerce influência, aí Sandra Curado, quando exerce influência benéfica na sociedade. E aí é aquela coisa, você está temperando a sociedade. Então, você como indivíduo ajuda, e outros indivíduos também acabam formando uma comunidade, e aquela comunidade acaba influenciando outras pessoas dentro de uma comunidade mais ampla. Então, vejo que uma ideia aqui é de você ir propagando esse tempero só pela influência, a influência benéfica dessas atitudes. A Bíblia Pastoral fala que esse compromisso de ser o sal e de ser a luz se exercerá mais por obras do que por palavras. Olha, isso aqui é importante, se exercerá mais por obras do que por palavras, e assim vamos conseguir transformar o mundo, diz lá a Bíblia Pastoral. E aí o Anselmo Grum, que vocês sabem que eu sou fã do Anselmo Grum, um monge beneditino, alemão e tal, ele gosta muito de ir lá para os primeiros, para a igreja primitiva, ele tem uma cabeça mais focada nesse aspecto, um pouco quase no espiritismo, assim, na ideia, na ideologia, não que ele seja espírita, não é isso que eu estou falando, mas ele vai meio assim em paralelo. E aí ele diz, num livrinho que ele escreveu, um livrinho que eu estou dizendo não é demérito, não, é esse daqui, Jesus, Mestre da Salvação, o Evangelho de Mateus, do Anselmo Grum, ele só fala do Evangelho de Mateus, ele não fala sobre todos os ensinos que estão lá em Mateus, mas, obviamente, essa passagem aqui ele fala. E ele diz o seguinte, que quando os cristãos, é o nosso caso, né, espíritas cristãos, quando os cristãos se deixam guiar pelo Espírito de Jesus, exercem um papel fundamental para o mundo todo. Eles preservam os seres humanos da podridão interna e da corrupção. Olha o que é a função do sal, não é preservar, não foi isso que a Sandra estava falando? Não, o sal também não conserva, não preserva, então o sal aqui, o Anselmo está dizendo que os cristãos, utilizando essa metáfora de Jesus, vai preservar os seres humanos da podridão interna e da corrupção. O desafio da mensagem de Jesus conserva o homem vivo, evitando a sua deterioração. Então, veja como é importante essa questão do sal, na ideia de você utilizar esses ensinos de Jesus para se preservar, para se conservar, e isso ajudar a espalhar para outras pessoas. Agora, óbvio que isso é o cristão de verdade, né, gente? Eu estou falando aqui de cristão raiz, então, tudo isso em cima do sal. Agora, nós estamos falando aqui, ele está dizendo aqui sobre o cristão verdadeiro. Não é o cristão que usa uma máscara, é o cristão de verdade, o cristão que está tentando se melhorar, fazer a sua transformação moral, perfeito? Então, é isso que ele está dizendo aqui para nós sobre essa ideia do sal. E ele fala da luz. Então, ele fala o seguinte, a sua luz brilha no mundo quando os homens veem as suas boas obras, seu comportamento, suas atitudes. Então, isso que ele está dizendo sobre a luz no alto, para a gente não esconder isso, tem que colocar a luz no alto. É assim que o reino de Deus vem aos homens. Então, a gente está espalhando isso, espalhando na comunidade. Começa num processo individual, mas vamos aí semeando também e ajudando outras pessoas. Por meio de nós. Então, tudo isso, quer dizer, o reino de Deus vem aos homens por meio de nós. Mas o primeiro passo é que a semente caia aqui no nosso interior e comece a brotar, comece a germinar, e aí vai dar frutos, perfeito? Então, diz ele aqui ainda, quando o homem age corretamente, cumprindo os ensinamentos de Jesus, vem ao mundo o reino de Deus. Então, é aí que vem o reino de Deus. Ou, para nós espíritas,
um mundo de regeneração, talvez, quem sabe, né? Vai saber. Quando nós todos começarmos a melhorar como planeta, como seres humanos, dentro desse nosso ambiente, nossa terra, dessa nossa casa azul que é a Terra, e quem sabe nós possamos, então, subir, elevar um pouquinho aqui o nosso degrau, o nosso patamar evolutivo para um planeta de regeneração. Perfeito, gente? Dúvidas? Vamos lá, espera aí que eu preciso... A Renata precisa fechar o seu microfone, Renata. Deixa eu agora, vamos para o próximo? Vamos para a Casa Construída na Rocha? Outra molezinha essa aqui, hein? Termina o Sermão da Montanha, lá no capítulo 7. Capítulo 7, o versículo... Cadê o versículo aqui? Peraí, minha gente. Gente, é tanta coisa aqui que vocês não podem imaginar. Eu sou uma pessoa que quase sou... Eu sou próximo da organização, muito próximo da organização. Só que, às vezes, a gente fica mais na desorganização. Cadê aqui? Mateus, capítulo 7. Já acharam, hein, gente? Porque eu não achei aqui o meu ainda. Achei. Casa sobre a rocha. Está em Lucas também, capítulo 6, versículo 47 a 49, lá em Lucas. Em Mateus está no capítulo 7, versículo 24, a partir do versículo 24. Então, nós vamos lá. Vamos ler aqui esse finalzinho do Sermão da Montanha. Portanto, quem ouve essas minhas palavras e as põe em prática, olha aqui. Portanto, quem ouve essas minhas palavras e as põe em prática, será comparado a um homem de juízo que construiu a sua casa sobre a rocha. A chuva caiu, vieram as enxurradas, os ventos sopraram e bateram contra essa casa. E ela não caiu, porque estava alicerçada sobre a rocha. Agora, ao contrário, quem ouve essas minhas palavras e não as põe em prática, será comparado a um homem sem juízo, que construiu a sua casa sobre a areia. A chuva caiu, vieram as enxurradas, os ventos sopraram e bateram contra essa casa. E ela caiu, e foi terrível a sua ruína. E aí termina aqui o Sermão da Montanha com o seguinte versículo. 2 versículos, na verdade. Quando Jesus terminou essas palavras, as multidões estavam maravilhadas com seu ensinamento, porque ele as ensinava com autoridade e não como seus doutores da lei. Ok, gente, essa aqui é uma boa síntese do Sermão da Montanha. O que vocês gostariam de me falar sobre essa casa construída sobre a rocha? O que vocês têm de informação que vocês gostariam de compartilhar, até para me ajudar aqui, já que minha conexão hoje está realmente uma coisa lamentável. Vamos lá. E aí, gente, vou começar a distribuir vale umbral aqui, para quem não falar nada, hein? Nada? Nada vem para vocês? O que parece isso para vocês aqui? O que é essa ideia da casa construída sobre a rocha, sobre a areia? Vamos lá, gente, põe esses neurônios para funcionar, vamos lá. Vocês não podem hoje, vocês estão quase... Antônio, você já falou tanto disso. Eu sei, mas recordar é vital. Conhece a palavra e não põe em prática, não é isso? Você conhece e não pratica. Exato. É isso? E como tem ligação com o que nós estávamos falando sobre o sol da terra e a luz do mundo. Lembra e é uma questão... a parábola da semente. Também. Os solos, né? Exatamente. Sim, os solos. E a fé, né? A rocha seria a fé. Também. Os ensinamentos de Jesus, né? Você também pode falar sobre isso, quer dizer, como que está a sua fé? Sua fé está forte, está firme, como uma está construída sobre a rocha? Jesus, você acha que a rocha eu não, no coração das pessoas? Não, acho não. Tipo, qual é a sua... Ou é a vida espiritual? Então, e tudo isso que eu quero que vocês me expliquem, porque tudo isso aqui é simbólico, cada um vai tirar aquela parte que te cabe no latifúndio. Então, pode ser que a rocha são os ensinos, ele está falando aqui, tem que seguir os meus ensinos. Né? Claro. Para atingir essa vida espiritual. Agora, se você quiser achar que isso se você quiser achar que isso é a fé, você aplicar isso no seu dia a dia com um bom comportamento, aí cada um vai tirando a parte que te cabe no latifúndio, né? Porque é uma questão simbólica, não dá para você falar assim, né? Olha, isso quer dizer isso, não, cada um vai pegar em algum momento na vida, vai ler aquilo e falar, puxa, isso para mim bate com uma fé, não, isso para mim bate
eu não estou seguindo os ensinos, estou fazendo de conta que eu estou seguindo os ensinos de Jesus. Então, a minha casa está construída onde? Na rocha ou está construída sobre a areia? Então, são essas... Mas esse homem insensato, Antônio, Esse por homem que ele chama de insensato? Porque, como... Não, o insensato é aquele que não segue isso na Bíblia. Quando aparece a palavra insensato, é pessoas que não seguem as orientações de Deus. Então, quando Jesus fala insensato, ele está dizendo isso. Está vendo pessoas que estão indo contra Deus. Contra Deus. Então, tá? Ou porque não tem fé, ou porque estão falando só da boca para fora, enfim, estão fazendo tudo errado. Então, eles são insensatos por isso. Eles estão indo contra as orientações de Deus. Cibele. Então, Antônio, nessa passagem, eu acredito que quando a gente constrói a nossa casa sobre a rocha, seria a doutrina, os ensinamentos de Jesus na doutrina nos fortalece de tal forma, nos dá tanta força, tanta fé, que como diz aqui, quando vierem as enxurradas e soprarem os ventos, quer dizer, as dificuldades que a gente vai passar durante a nossa existência, nós ficaremos mais preparados para enfrentar esses momentos mais difíceis, né? Exatamente. Então, eu penso que eu interpretei um pouquinho dessa forma. Pegando uma carona no que a Cibele falou, a casa construída sobre a rocha é aquela nossa fé que é inabalável, né? Até peguei uma parte aqui desse livro, ó. Os Aprendizes do Evangelho. Quando surgem as atribulações, somente a fé, a resignação, o bom ânimo mantém o sensato em pé e sereno. Somente a fé raciocinada resiste aos ímpetos da dúvida e das Peraí, vou pôr o óculos, a pessoa está com uma de idade. As perquirições da ciência. Atributos sadios requerem aprendizado constante no campo da edificação moral e espiritual. Ok. Esse livro da Federação é bem bacana também, é bem resumidinho, ele vai na essência também, bacana. Ele para dar uma estudadinha. Sim, ajuda bastante, sim. Da Federação Espírita de São Paulo, esse aí, o curso de Aprendizes do Evangelho. Tem 2 volumes. Quem mais quer falar? Acho que é por aí mesmo, e eu gosto muito, assim, essa questão que foi colocada, que a Cibele comentou, sobre da fé, de você passar por turbulências. Veja que interessante que Jesus encerra o Sermão da Montanha falando isso, mas pegando o que a Aide falou lá no começo, como começa lá no Sermão da Montanha, não está falando que vão existir perseguições, dificuldades e tudo mais, e ele vai colocar lá no final, olha, você tem que ter isso, se você tiver com isso no seu coração, essa fé construída sobre a rocha, ter certeza de tudo isso, né, tudo isso que eu ensinei, colocar tudo isso em prática, vão vir essas tempestades na sua vida, na vida de vocês, mas vocês vão aguentar firme. Por isso que tem muito a ver com a fé mesmo, nossa fé do dia a dia, né? Gente, olha, se a gente não tivesse o Evangelho, eu não sei, quanto a vocês aqui, mas se a gente não tivesse o Evangelho, se não tivesse essas palavras todas, como é que a gente ia conseguir passar por essa situação que nós estamos passando aqui no nosso país? É verdade. Sabe, seria um desânimo, seria uma tristeza. Aí sim a rocha, a nossa casa teria... A casa teria caído, né? E eu vou dizer para vocês, assim, porque, para mim, eu faço toda sexta-feira, eu faço lá, me meto a besta a fazer lá uma exposiçãozinha lá no canal do YouTube, né, faço uma exposição evangélica. Pô, e para conseguir inspiração para fazer aquelas questões, não, pera um pouco, então, vamos lá, deixa seu desânimo de lado, vamos falar sobre, né, vamos fazer, o que o Evangelho pode nos trazer para esse momento, para dar um acalento aqui no coração, para a gente conseguir seguir em frente, com esperança, bom ânimo, força. A gente precisa estar com a casa construída na rocha para isso. Mas não é fácil, não. Entendeu? Mas eu concordo com vocês que essa parte da fé ela é realmente muito significativa. Né? Que mais, hein? Que a gente pode falar sobre isso? A Paulinas, a Peregrina, que eu separei aqui, fala mais ou menos tudo isso que vocês já falaram. O próprio Anselm Grun, de novo, fala sobre essa questão de quem une o ouvir ao fazer é sensato. Aí, Sandra Curado, o Anselm Grun falando, quem une o ouvir ao fazer é sensato, porque sabe de que depende disso para o sucesso da vida. Que vida? A vida material?
Não, né? A nossa vida espiritual, a gente conseguir se elevar, sermos pessoas melhores. Então, assim, o Bloom fala muito isso. Não basta só ouvir as palavras de Jesus, elas precisam ser praticadas. E aí a pessoa deixa de ser insensata para ser uma pessoa sensata, ou seja, seguir os ensinos de Deus, né, o que Deus quer de nós, porque, sabe, cada um de nós vai saber que isso depende da nossa evolução espiritual. Perfeito? Então, acho que tem uns ensinos bem bacanas aqui para nós. E vocês já estão percebendo que é muito cíclico todos esses ensinos de Jesus. Quer dizer, ele vai sempre quase o mais do mesmo, o tempo todo ele vai falando, mas quando você vê, você está voltando sempre para o mesmo ponto, que é você ter uma atitude diferente, você sair do caminho já trilhado das máscaras, dos fariseus. Vocês vejam como terminou o Sermão da Montanha. A população percebe, olha, tem uma coisa diferente nesse ensino de Jesus em relação aos fariseus, que era mais dogmático, mais de máscaras, mais de mostrar para as pessoas que, olha, como eu sou um cara temente a Deus, olha como eu faço tudo direitinho. Mas por dentro, como o próprio Jesus falava, raça de víboras, né? Então, nós temos que tomar esse cuidado. Não adianta só falar que nós somos espíritas ou somos espíritas cristãos. Tem que ter isso muito na nossa prática e no nosso dia a dia. E Jesus vai falar isso o tempo todo, em todos os evangelhos. Ele exige muito isso de nós, esse cuidado, né? Esse cuidado. Fechou, gente? E assim nós terminamos o Sermão da Montanha. Que maravilha! O Sermão da Montanha em duas passagens. Isso aqui é quase um compacto dos melhores momentos. Não, mentira, vocês têm que olhar tudo. E aí, agora é isso. Vocês têm que olhar tudo. Fala. Posso falar uma coisa? Pode ir, enquanto eu vou procurar aqui o capítulo 9. Vai falando aí. Não, é que eu estava sem microfone. Tudo que Jesus fala, ele sempre, depois, ele coloca que tudo depende de nós, de cada um de nós, né? Uhum. Que depende de nós se aquilo vai aflorar ou não, né? Exato. E todas as vezes se a semente vai germinar ou não, né? Depende da gente. Nós é que somos solo. Perfeito, é isso. Nós somos peças fundamentais para colocar, e não os outros, né? Mas sim nós mesmos. Perfeito. Agora, o solo muda. Então, por isso que ele tem que ser muito repetitivo, porque uma hora nós não estamos preparados ainda. Nós já falamos isso nas outras aulas lá em Marcos. O solo pode não estar tão preparado em um determinado momento. Hoje pode ser que esteja preparado melhor. Então, aí a informação vem, e aí você muda o seu raciocínio, muda a sua maneira de ser e de agir. Então, toda hora nós temos que estar sendo bombardeados com essas sementes, porque uma hora vai pegar, uma hora vai dar certo. Através de outro. Exatamente. Através das situações que vamos passando, né? Exatamente. Muito bem, gente. Vamos. Muito legal, dona Ana, gostei. Vamos para o capítulo 9, gente, de Mateus. Vamos dar outro pulinho aqui. Capítulo 9. E eu vou começar, não pela parte que... Eu vou um pouquinho antes. Eu vou no capítulo 9, versículo 9. Vamos começar por aí. Antônio, você está fugindo da regra que você passou. É verdade, gente. Eu peço desculpas, mas é que eu acho legal a gente começar um pouquinho antes. E aí eu devia ter avisado vocês. Mas não vai ter nenhum problema. Vocês não vão sofrer com isso. Então, diz aqui o seguinte. Chamado de Mateus e refeição com os pecadores. Está lá em Marcos também, em Lucas. Começa assim. Tendo partido daí, Jesus viu um homem chamado Mateus, sentado na coletoria de impostos. Jesus lhe disse, siga-me. E aí, levantando-se, ele o seguiu. Ora, aconteceu que Jesus estava em casa, sentado à mesa. Chegaram muitos cobradores de impostos e pecadores, e sentaram-se à mesa com Jesus e seus discípulos. Vendo isso, os fariseus perguntavam aos discípulos de Jesus, por que o mestre de vocês come entre cobradores de impostos e pecadores? Jesus ouviu e respondeu, não são os sadios que precisam de médico, e sim os doentes. Vão e aprendam o que significa. Quero misericórdia e não sacrifício, porque eu não vim chamar justos, e sim pecadores. Olha que legal. Então, veja como a semente está toda hora sendo jogada, ele está querendo que a gente vá para um bom caminho, toda hora ele está levando para a gente. Não que a gente seja, né? A ideia de pecador aqui enfim, é a linguagem, mas, estamos num caminho meio estranho,
toda hora vai vir. Ele está lá querendo, vem, plano espiritual, nosso mentor, está todo mundo lá fazendo quase praticamente ola, né? Vamos, vai, né? Vem para o lado da luz, né? Estava todo mundo querendo muito isso, porque nós ficamos, em algum momento da nossa vida, nós estávamos perdidos. E hoje nós estamos tentando ir para um outro caminho e sendo aí sustentados, amparados e tudo mais. Vocês vejam como é uma passagem rica essa, e inclusive quando ele chega para Mateus e fala, segue-me, e o Mateus larga tudo e vai. Então também esse momento que muitas vezes acontece para nós, às vezes a gente não está querendo ir, às vezes a gente recebeu os convites, mas o nosso solo não estava preparado ainda. Um dia veio o convite, ele falou, opa, gostei dessa casa espírita, gostei, puxa, que coisa mais legal esse negócio de reforma interior, reforma íntima, nossa, que interpretação legal do evangelho, pronto, né? Aí segue, vai, mas há todo um esforço para a gente conseguir chegar nesse caminho, um caminho melhor. Então, essa aqui é uma boa imagem, uma boa situação simbólica de tudo isso que nós já vimos hoje. Mas, anyway, vamos agora para a parte que nos interessa aqui na nossa aula, que é o que eu tinha prometido para vocês. Na sequência, então, acontece o seguinte, foi quando, então, depois que Jesus fala sobre essa questão de chamar os justos, né, foi quando os discípulos de João, que João é esse, gente? João Batista. João Batista. Perfeito, João Batista. Foi quando os discípulos de João se aproximaram de Jesus, dizendo, por que nós e os fariseus jejuamos tanto, e os teus discípulos não jejuam? Aí Jesus lhes disse, por acaso os amigos do noivo podem estar de luto enquanto o noivo está com eles? Dias virão em que o noivo será tirado deles. Então sim farão jejum. Ninguém remenda roupa velha com pano novo, porque o remendo repuxa a roupa, e o rasgão fica pior. Nem se põe vinho novo em vasilhas de couro velhas, porque assim as vasilhas se romperiam, o vinho se derramaria e as vasilhas se estragariam. Vinho novo se coloca em vasilhas novas, e assim os dois se conservam. Oh, bacana isso aqui, né, gente? Muito bacana. Outra boa imagem que Jesus nos coloca. Vocês vejam que ele sempre se utiliza de muitas informações do dia a dia das pessoas, é o sal, é a luz, ele vai usando, é a casa construída sobre a rocha, ele vai usando o que ele tem de elementos para ser bem didático para os ensinos. E aqui ele fala essa ideia aqui do pano e o remendo, e o do vinho e colocar em bolsas já remendadas, né? Isso não vai funcionar. Agora, o que Jesus quis dizer com tudo isso? O que vocês podem me falar sobre isso, se é que vocês querem falar alguma coisa sobre isso, mas vocês sabem que eu vou ficar cutucando até alguém falar algo aqui, né? E aqui vocês não saem impunes, né? Eu vou esperar. Alguém tem que me falar alguma coisa aqui. A Sandra Curado só dá risada. Ela só... Sandra Curado só... Vamos, gente, me ajuda aí. Porque assim, eu penso uma coisa, mas eu fico com medo, né? Mas que medo, gente. Ninguém vai para cadeira elétrica aqui. Ninguém vai assim, falar uma coisa diferente. Imagino, tipo, uma laranja podre. É melhor não colocar junto com as outras, porque... bom, da maçã, né? Da maçã. Uhum. Não, então, assim... Não, mesmo as pessoas. E você não coloca... o remendo, eu não sei, parece fácil, mas para verbalizar... Parece fácil, Só que não. Exato, parece uma mamão com mel, entendi, diria, né? Mas a gente tem aqui uma questão importante. E aí, gente, vamos lá. Fala pra gente logo. Bom, eu tenho 10 minutos para acabar a aula aqui, eu quero fazer vocês sofrerem um pouco. Que isso? É pela dor ou pelo amor? Eu vou muito pela dor aqui, eu gosto disso. Vamos lá. Oi, posso falar? Pode. O que eu entendi é que ele veio trazer algo novo, né? A palavra, os ensinamentos, e que não adiantava nada ele falar naquele momento com aquelas, com aquelas pessoas que já estavam acostumadas a fazer de modo todo diferente e errado. Rosina acaba de levar 2 bônus hora, Rosina. Você foi brilhante. Muito bom, Rosina. Mais um. Eu tenho várias pessoas que vou ter que abraçar quando a gente voltar a ter vida novamente. Bom, a Rosina vai estar na lista também, viu? Olha só, isso foi bem, hein? Muito bem, é isso mesmo. Vou colocar... Vai lá, Ana. Eu achei. Toda transformação é muito difícil. Toda mudança é difícil. Até mudança de casa é difícil. Né? E todo mundo sempre, a princípio,
tem eu não sei se é medo ou uma rejeição pelo novo, pelo que vem, porque não tem conhecimento, por desconhecer realmente aquele que está colocando essa nova proposta e pela própria ignorância de não ter esse conhecimento, né? Então, tudo isso é muito difícil. Muito. Essa mudança, essa reforma, essa colocação de nova vida com amor, sendo que tudo que eles tinham ouvido até o momento era uma outra coisa. Perfeito. Então, Não, sempre existe pedras sendo colocadas, né, por nós mesmos, no caso, né, que dificultam essa transformação. Eu Perfeito. entendi assim. Não, tá certo. E veja como isso que a Ana falou, é lindo. Porque é difícil mesmo. É difícil a gente conseguir... Deixa eu só desligar o microfone da Sibeli. Até amanhã. Oi. Não, até amanhã não, já desliguei. A questão de você romper... Tem uma palavra que é horrorosa, né? Que você fala assim, paradigma. Né? Você tem um paradigma, você tem lá uma regra. Você segue aquela regra, todo mundo tem a regra. Um dia a regra muda. E você fica lá, meu Deus, meu mundo caiu. Mas a regra falava isso, agora mudou tudo. Aí falam-se que tem que romper os paradigmas. Quem rompia muito o paradigma era Paulo. Paulo não queria saber. Paulo era só para falar para judeu? Não, vou falar para gentil também. Rompia um paradigma. Eu vou ficar só aqui na Ásia? Não, vou lá para a Europa. E assim sucessivamente. Precisa ser judeu para seguir os ensinamentos de Jesus? Paulo falava, não precisa. Você pode ser, o gentil pode, não precisa virar judeu para depois seguir Jesus. Então, vejam, tudo isso era rompimento de paradigmas que Paulo fazia, e ele era muito criticado por isso, pelo pessoal lá de Jerusalém, que era judeu raiz, e queria que as pessoas, de repente, fossem, né, quem fosse abraçar esses ensinos de Jesus, primeiro se convertesse ao judaísmo, para depois falar que, assim, agora eu estou seguindo aqui os ensinos de Jesus. Então, tudo isso é paradigma. E quem eram os caras para quem Jesus estava falando? Para os discípulos de João Batista, que seguiam uma série de normas. Né? Eles mesmos se comparam com os fariseus, eles seguiam as mesmas coisas. Só que Jesus chega e muda tudo. E eles ficam perdidos, tadinho. Eles ficam lá, e agora? O que eu faço? É aquilo mesmo que a Ana estava falando, que vocês estavam comentando aí. Bom, mudou tudo. Devo seguir você, mas por que eu tenho que mudar essa forma? Se todo mundo faz desse jeito, por que eu tenho que mudar essa interpretação? Então, por isso que ele está falando, ele está orientando aqueles discípulos de João Batista que estavam começando a seguir Jesus, mas estavam tendo um certo desconforto, porque a coisa não estava batendo muito bem. Bem, esse é um aspecto dessa questão. Né? Então, a Bíblia Pastoral fala o seguinte, que a novidade trazida por Jesus exige bases novas, como a Rosina falou, a Ana estava comentando, né? E exige essas bases novas, e as pessoas têm que se dispor a acolhê-las, você tem que estar aberto a essa possibilidade. Se você ficar muito fechado, muito resistente, muito reativo, vai bater e vai voltar, não vai ter acordo. Semente chega e morre, tá? Então você precisa estar aberto para isso. Então, é um pouco como tentar construir a casa nova na areia, não vai dar certo. Então, você tem que parar de ficar fazendo a mesma coisa errada o tempo todo, achando que vai ter um resultado diferente. Você tem que mudar a maneira de pensar, a maneira de agir, tem que seguir essa nova orientação. Bem, isso é uma questão. Agora, vamos para a psicologia. Vamos agora para dentro de nós aqui. Vamos pensar se nós somos... a gente consegue fazer uma reforma interior sem mudar nada? A gente consegue fazer uma reforma interior sem mudar nada? Não dá, né? Eu até conto para vocês a história do meu amigo, que foi lá para a Casa Espírita pela primeira vez, descobriu aquela ideia sensacional da reforma interior, e aí ele começa a fazer, ele descobre que ele era um cara muito raivoso, muito nervoso, e fala, não, preciso melhorar esse negócio. E aí, um tempo depois, conversando com ele, falou, olha, eu era feliz e não sabia, porque meu jeito de fazer as coisas era um jeito que eu já estava acostumado, agora eu tenho que ser uma outra pessoa, eu tenho que ter outro tipo de comportamento, então há um choque. E não adianta você querer ficar com um pé em cada canoa, não funciona, você tem que jogar, tem que ter um vinho novo para uma outra roupagem, porque senão não funciona. E aí, por que eu estava falando dos psicólogos? Porque aí nós vamos para Paulo, eu estava falando de Paulo, nós vamos voltar para Paulo novamente. Na carta aos Efésios, ele faz uma grande
simbologia do homem novo para o homem velho, que não é uma coisa dele, já vinha lá da época dos filósofos na Grécia, mas ele, como tinha uma cultura helênica, ele utiliza isso na carta. Então, ele fala do homem velho e do homem novo. E ele diz lá na carta aos Efésios, capítulo 4, versículos de 22 a 24, ele diz o seguinte, ó, a questão aqui é bacana: abandonem o modo como viviam antes, o homem velho que se corrompe com paixões enganadoras. Sabe, abandone. Você quer fazer a reforma interior, você quer seguir Jesus, esquece. Você vai ter que mudar a maneira de você agir, de você pensar, de você se comportar. Tá? Que a mentalidade de vocês, segue aqui Paulo, se renove espiritualmente. Né? Olha só, revistam-se do homem novo, diz Paulo aqui na carta aos Efésios, criando segundo Deus na justiça e santidade da verdade. Então ele está nos convidando o quê? Para de ficar colocando vinho novo em odre velho. Para de ficar fazendo remendo em roupa velha. Não vai dar certo esse negócio. Você tem que pegar e mudar essa maneira de agir, mudar o seu comportamento mesmo. É assim, sabe? Tem um brinquedo lá nem sei se existe ainda, que é um Insano, lá no Beach Park, em Fortaleza, né? E assim, se você quer ir lá e fazer aquilo, você vai ter que descer daquele negócio, você tem que realmente ir com tudo, você não pode pensar duas vezes, porque aquele negócio é meio assustador. Então você diz, você vai. E aqui é a mesma coisa da reforma interior, não dá para ficar aquilo, mas olha, os fariseus faziam de um jeito, olha, João Batista fazia de uma outra maneira, olha, mas eu aprendi lá no catecismo que é de uma outra maneira. Esquece, aquilo lá você tem que partir para outra ideia. Agora você tem que ser um homem novo, você tem que ter outros valores, você tem que entender que você precisa aplicar isso na sua vida de uma forma integral. Não dá para ficar com um pé em cada canoa. Agora, é óbvio, como o meu amigo, o processo não é assim, Shazam, né? Não é você que nem o super-homem, entra lá numa cabine lá e muda a roupa e diz, já sou super-homem, já fiz a minha super-reforma íntima. Não é assim, exige um processo longo, mas você vai mudando essa roupa, você vai mudando essa roupagem com o tempo, mas você está sempre naquela mesma direção. Tudo bem? Não sei se deu para entender isso, mas eu acho isso muito legal para nós fecharmos aqui o nosso ensino de hoje. Vai lá, Luiz. Só lembrando que a reforma íntima é um processo, não é um produto. Uma vez começado, a estrada é longa. A estrada é longa. Nós só vamos deixar de fazer reforma íntima quando nós formos puros espíritos, assim como Jesus. Aí, realmente, sim, nós chegaremos ao fim do percurso, mas até lá... Até lá tem chão. Até lá tem chão. Sempre poderemos fazer melhor, sempre poderemos fazer mais e sempre poderemos não fazer quando isto for necessário. Portanto, a caminhada não adianta querer fazer tudo de uma vez, porque vai falhar. Dos seus defeitos, escolhe um, vai, como dizia Jaco Estipador, né? Vamos por partes ou comer os bifes, porque o dia inteiro não vai dar. É verdade. O meu amigo... Não, isso que o Luiz está falando é ótimo, porque o meu amigo, por exemplo, ele deve ter outros 1.500 defeitos, assim como cada um de nós. Ele foi para aquela que ele achou que ele identificou naquele momento, que era a raiva, por exemplo. Tem outras pessoas que podem ter outras questões. Então, de repente, ele resolveu uma, vai para a próxima. E assim vai, porque a gente não vai conseguir resolver tudo de uma vez só. Isso é impossível. Mas nós temos que trabalhar nisso. Trabalhar para fazer um odre novo, fazer uma roupa nova e parar de ficar refazendo remendo. Isso eu acho que é a melhor parte. Alguém quer falar mais alguma coisinha antes de nós encerrarmos essa nossa trepidante aula de hoje? Eu nem sei qual que vai ser a nossa aula de amanhã. A sua internet está falhando de novo. De novo, gente. De novo. Antônio, não, é rapidinho. Aqui na Bíblia de Jerusalém, diz que essa palavra remendo do grego quer dizer plenitude. Você consegue... Aí está escrito, é um jogo de palavras proposital. Uhum. Você acha que tem a ver aqui em cima o remendo com plenitude? Você pode até pensar nisso, quer dizer, porque você está querendo o remendo, por que ele está fazendo um remendo? Para tentar começar a ir para
para esse ensino de Jesus, colocar em prática. Mas ele está colocando um remendo, quer dizer, esse remendo seria a plenitude. Mas dá para colocar o remendo na roupa velha? Jesus está falando isso. Não, não daria. Então você tem que sair do remendo e ir para uma roupa nova. Tem que ser uma coisa mais. De novo, desde o começo, recomeçar. Né? Exatamente, exatamente. É como eu vejo, eu vi essa explicação. Mas eu acho Pode falar, pode falar. Esteja escondendo alguma coisa. Eu acredito também que o remendo é também para esconder alguma coisa. Porque a gente só faz um remendo também para esconder o que está rasgado, o que está já apodrecido, o que já está deteriorado, né? Perfeito. Ou que manchou, alguma coisa assim. Que é acobertar, perfeito. Acobertar. Mas é como diz a Bíblia de Jerusalém, é a plenitude, mas é a plenitude completa aí? Não, ela é um remendo. Então, o que você tem que fazer? Não adianta ficar colocando remendo. Você está escondendo uma questão interior sua que você não está resolvendo totalmente. Você está querendo tampar o sol com a peneira lá, mas não vai dar certo. Então, você tem que mudar aquilo. E como que você muda isso? Como que você consegue uma roupa nova? Fazendo sua transformação moral, fazendo a sua reforma interior, tentando se atingir mais essa ideia da espiritualidade, ou seja, colocar em prática todos esses ensinos que nós estamos aí aprendendo, deixar de ser lago e passar a ser rio, né? Colocar a nossa luz no alto, ser o sal da terra. Então, tudo isso exige de nós atitudes, né? Atitudes para ir nessa direção. Muito legal, gente. Essa muito bom. passagem me lembra muito aquele caso do jovem rico, que Jesus fala para que ele tinha que largar tudo para segui-lo, né? E que a gente, muitas vezes, a gente não quer largar os velhos hábitos, né? E assumir os novos. A gente quer carregar o que a gente tem, daquela remendada, né? Vou continuar do jeito que eu sou, só dou uma tapeada aqui, uma maquiada ali e continuo. E aí Jesus é claro, não, você tem que escolher, não pode olhar, pegar no arado e ficar olhando para trás, tem que olhar para frente. Perfeito, né? É isso mesmo. É um pouco... a larga, né? Exato, e é um pouco aquela ideia do regime, né? É a ideia do regime. Eu vou só comer aqui uma barra de chocolate, não vai fazer mal nenhum, entendeu? Você está tentando fazer um regime, mas não adianta você querer fazer um regime e comer uma barra de chocolate, mas é só um momento. Amanhã eu me afinco, faço com mais fervor, mas aí amanhã você vai comer outra coisa que não pode, entendeu? E aí você vai colocando remendo e desculpas. Mas é isso que ela está falando mesmo, a Sandra Sonageri falou para nós aqui. Muito legal. Olha quanta coisa bacana para a gente pensar aqui, né? Não é... Fala, Ariovaldo, mano. Fala aí. Esse negócio da reforma íntima lembra aquela exposição do Evangelho que você fez com aquela terapeuta de vidas passadas, que uma vez que ela falou que tinha analisado as últimas 90 encarnações daquela pessoa. Quer dizer, a trajetória é longa, velho. A trajetória é longa, exatamente. Quando você faz essa terapia de vidas passadas, por exemplo, no caso, né, você vai tendo isso, né, você vai tendo isso com mais clareza, porque para a gente aqui, nós estamos muito aqui nessa encarnação, e que bom que seja assim, para a gente não ficar sabendo muito o que aconteceu lá atrás, né? É um pouco assustador isso, eu confesso, mas você pelo menos sabe que tem muita coisa que você já passou e já evoluiu, e eu acho que isso é bacana também, né? Só o fato de nós estarmos aqui mostra que nós já estamos aí num caminho bom. Mas eu gosto de pensar assim também. Passado é passado, né? Como diria o Chico, vamos construir o futuro, que o futuro a gente consegue mudar. Passado já era, a gente não vai conseguir mudar rigorosamente nada. Muito legal, Ariovaldo, boa lembrança desse programa aí, que foi bem bacana. Que mais, Regina? Tem uma coisa boa também, né? A gente saber que isso que nós conquistamos, a gente não vai perder, né? Seja muito longa, exatamente. Mesmo que seja muito longa, pelo menos para trás a gente não vai, esperando pouquinho que seja mais para frente, né? Podemos parar, mas jamais ficar, né? Jamais ir para trás, vamos em frente. Vamos ir para frente. Então, isso já é uma coisa que nos conforta um pouquinho, né? Exatamente. Ânimo. Muito bom, gente. Era isso. Muito legal. Agora vocês pegaram fogo, né? Agora no final, agora virou uma feira isso aqui, né? Ótimo, mas eu gosto muito disso, viu? Eu queria... Fala, Ana Rubim, vamos lá, você tem 2 segundos. Eu queria ler uma frase
de Confúcio. Confúcio, tem certeza que é Há de 3 Confúcio? métodos. Tenho certeza, né? Não, tem, vamos lá. Há 3 métodos para ganhar sabedoria. Primeiro, por reflexão, que é o mais nobre. Segundo, por imitação, que é o mais fácil. E terceiro, por experiência, que é o mais amargo. É pela dor, né? Você tem que aprender dando. Quando a gente aprendeu a andar? Aprendeu a andar caindo. Você não tem muita alternativa para isso. Muito bem, dona. Eu não sei se é de Confúcio, mas é legal, hoje, né? Mas é bacana, é bacana. É bacana. Gente, semana que vem, vocês podem falar aí, mas semana que vem, só para avisar, nós vamos para o capítulo 13 de Mateus, aí sim, só tem parábola lá. Nós vamos ver a parábola do trigo e do joio, ou do joio e do trigo, a ordem dos fatores não altera o produto. Parábola do trigo e do joio, capítulo 13, versículo 24 a 30, 36 e 43. Depois eu passo lá para vocês pelo WhatsApp. E nós não vamos ver a parábola do semeador, que abre essa aqui, porque nós já vimos lá em Marcos, né? Então, a primeira parábola seria a parábola do semeador, mas eu tenho certeza que vocês não vão querer ver a parábola do semeador mais uma vez. Acho que vocês já estão um pouco fartos da parábola do semeador. Talvez no ano que vem a gente fale novamente na parábola do semeador. Podemos passar a régua? Podemos encerrar? Vocês têm mais alguma outra colocação bacana aí? Hoje foi bacana, gente. Vocês participaram bastante. Tudo bem que eu tive que dar um estímulo, né? Mas foi legal. Vocês estavam... Quando vocês descambam, aí vai. Aí vocês não param mais. Isso é muito bom. Gosto muito. Valeu? Então vamos lá. Luiz, vamos fazer aquele nosso encerramento? Vamos. Bom, agradecendo ao bom Deus, ao bom Jesus, aos nossos mentores individuais, aos amigos do plano espiritual que acompanharam o nosso trabalho. Vamos deixando no centro do recinto onde cada um de nós está uma vibração com o melhor do nosso amor, em forma de uma coroa de flores, para que o plano espiritual a leve aonde for mais necessário. Assim, agradecendo mais uma vez a todos, vamos dizendo: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje, perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo mal, que assim seja. Graças a Deus, um bom resto de semana a todos. Muito bem, gente. Obrigado, Luiz. Vamos lá, então, semana que vem, vamos lá, falar sobre a parábola do joio e do trigo. Aí não tem essa de lockdown a semana que vem, tá, gente? Vamos estar aqui falando sobre parábolas. Então, muito obrigado mais uma vez e até a semana que vem. E lamento aqui pelo som, mas a semana que vem a gente vai resolver isso. Tchau, gente. Tchau, obrigada, Antônio.